A Epic Games botou o pé na porta e mostrou essa demo com gráficos incríveis da Unreal Engine 5.5 rodando num PlayStation 5. Here they are, in real time, spilling vibrant color into the scene, casting soft shadows and illuminating the environment in a way artists simply couldn't have done before. É fantástico, tá? Quero falar até o final do vídeo pra você que gosta de jogar jogos com visual bonitão, pra você que gosta de criar jogos, ou não só com gráficos bonitões, tá? Porque a quantidade de recurso que eles mostraram pra criação de jogos, cara, vai facilitar muito com que as pessoas criem jogos interessantes. E aí você que gosta de jogo interessante, cara, vai gostar dessas novidades e entender o que tem por trás do mundo de criação de jogos. Inclusive, vou deixar rodando esse vídeo aqui no fundo e quero falar sobre isso por último, porque ele traz um novo recurso chamado Mega Lights, que já está disponível para Unreal 5.5, que você pode baixar, você pode testar agora mesmo, é de graça para criação de jogos. E é fantástico, é um pé na porta na indústria de games e ajuda sim a redefinir o futuro. E eu vou explicar por que isso aqui ajuda a redefinir o futuro da criação de jogos e é realmente fantástico. Com o passar do tempo isso vai ser big deal, vai ser incrível, tá? Então se você gosta de jogos e criação de jogos, fica comigo até o final que eu quero comentar dois recursos muito interessantes que, sem dúvida, cara, vão ajudar muito a transformar toda a indústria. Primeiro ponto que eu quero falar sobre o lançamento da Unreal 5.5, cara, vou falar vários, tá? Porque assim, a Unreal simplesmente resolveu lançar muita coisa que, é lógico, já dava pra saber que eles estavam trabalhando, mas dessa vez eles chegaram e já é possível você experimentar. Bom, eles lançaram as deformações e animações, que são coisas que, por exemplo, você tem lá uma animação do seu personagem, o cara que tá criando o jogo pra você, ele tem lá que às vezes ir para outro software para fazer uma modificação no corpo do personagem na animação. Então agora, dentro do próprio sequencer da Unreal Engine, que é onde você cria as animações ali, as cinematics, né? Tipo, você vai poder fazer transformações na malha do personagem para conseguir um efeito interessante que você quiser. E não vai precisar sair para fazer essa modificação. Além disso, cara, olha que incrível para a indústria indie isso daqui. Um tempo atrás, a Epic Games lançou os Meta-Humans, que são personagens de altíssima qualidade que você pode criar o seu próprio personagem de graça para utilizar com o Unreal Engine, claro. E aí você já tem animações faciais, tem muito jogo saindo utilizando, tá? E muita gente nem percebeu. E, pô, tem várias animações já faciais, já tem várias coisas prontinhas para que você possa utilizar. E agora eles estão lançando em fase experimental áudio para animação. Então você tem uma história que você quer contar. Você quer contar a história, sei lá, qualquer coisa que seja. Às vezes, né, se a gente parar pra pensar, antes você precisava fazer keyframe por keyframe, já tinha a possibilidade de fazer, lógico, motion capture, dependendo de como atrás a gente tá falando, mas o lance é que agora você pode só pegar o seu áudio, colocar, e aí o MetaHuman dentro da Unreal vai fazer ali o batimento labial, que a gente fala da dublagem, né? Vai fazer a movimentação bonitinha de acordo com o que você tá falando. Isso está disponível em fase experimental. Sei também que isso está disponível no NVIDIA Omniverse, que daí também traz até emoções que você pode mudar, mas o que a gente tá vendo é o início disso dentro da Unreal Engine para facilitar a criação de jogos. Muitas pessoas criam jogos sozinhas para que você possa jogar e quando esse tipo de coisa chega, facilita extremamente e aí acontece que a gente vai começar a ver várias histórias que antes não eram contadas porque era muito difícil. Fora isso, tem outro recurso bem interessante que apareceu ali, ó, bem discreto, que é o ciclo de dia e noite, que agora tá disponível em fase experimental. Facilmente você consegue criar um ciclo de dia e noite sem você precisar fazer o mínimo de código, e isso é replicável em multiplayer. Então, o que tá acontecendo em um PC, né, tá também acontecendo para outro, as pessoas estão vendo, que é algo que é como se fosse um outro campo, né? O multiplayer em criação de jogos é uma parada que é bem chata, porque é como se fosse um outro campo de realidade. Então, é um detalhe que eu achei bacana que agora já vai ser incorporado. Também estão trabalhando em renderização em câmera em primeira pessoa, então você não vai precisar mexer em material, não vai precisar mexer em detalhes da câmera para que quando você pega uma arma e você mira para a parede, muitas vezes se você não faz nenhum código, tá? Essa arma ela vai entrar dentro da parede. Porque a arma ela foge um pouco da cápsula da colisão do personagem, tá? E aí, agora eles estão botando um recurso que já vai fazer esse cálculo automaticamente para você. Algo que demorou para sair, mas que vai vir aí na Unreal Engine 5.5.
Outro detalhe surpreendente que realmente representa o futuro dos jogos e que a gente tem que ficar de olho são as deformações de malha, como por exemplo o Chaos Flash, ou Flash, que é tipo, né, carne, né? Que é quando você faz assim, ó, o movimento, ó, sente só o muque. Quando você faz assim, ó, tem essa deformação, que é algo que pode ser mais difícil de você fazer num personagem de 3D. E quando você tem essa deformação de malha, às vezes, dependendo da animação, não fica tão legal. Então você precisa adaptar de forma inteligente. O que eles estão fazendo é uma deformação inteligente, uma deformação com... Eu esqueci o termo agora, mas é uma deformação inteligente que vai aprender com os parâmetros e garantir que fique com um aspecto bastante realista. Então isso vai ter um impacto direto nos seus jogos quando começar a ser implementado em vários dos jogos grandões ou até mesmo da indústria indie. Eles também mostraram o Chaos Modular Vehicles, que é tipo os veículos ali modulares que eles colocam, o carro tá no chão, aí você coloca uma peça modular, tipo uma asa, aí ele voa. Então, detalhe que eu achei bem interessante. E tem vários outros, cara, vários outros recursos muito interessantes que estão no roadmap, inclusive... Olha só que legal, cara. A Unreal, ela tá realmente crescendo de um jeito que tá se tornando um lugar único para a criação de jogos. Lógico, isso tem um ponto negativo, já comentei em outros vídeos, que eles acabam englobando boa parte do mercado, mas criação de jogos é algo bem difícil. Então, se você escolhe um motográfico, muito provavelmente você vai permanecer naquele motográfico durante muitos e muitos anos. Então, também, por outro lado, não é tão ruim que eles estejam investindo nisso. Mas olha só que legal, isso aqui é muito massa. Quando você vai criar, quando você vê lá no seu jogo, você tá jogando, tá lutando contra vários personagens no seu mapa. Aquilo ali deu muito trabalho para quem criou colocar vários personagens no mapa. Principalmente personagens, às vezes, que tem uma cara diferente, uma camisa diferente. Eu tenho um vídeo sobre personagens modulares aqui no canal, dá uma procurada. Tá? Como personalização de personagem, algo assim. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que criar essas partes separadas, fazer o bake, que é quando você vai salvar essas texturas da forma como elas estão, e aí vamos passar por um longo processo até conseguir criar um personagem. Agora, a Unreal Engine está trazendo um recurso que é Mutable Customizable Characters and Meshes. É isso aí. Meu inglês não é o perfeito, mas basicamente é uma ferramenta para personagens que são altamente customizáveis dentro da Unreal e vai permitir, inclusive, esse recurso de você ter o bake de textura. Então você vai salvar uma textura para cada personagem, um material para cada personagem, o que vai aliviar a placa de vídeo, os recursos do console, do videogame que você joga ou do PC. O que isso significa? Significa que com menos trabalho, quem está criando jogos vai conseguir colocar mais personagens na sua tela. Então você vai conseguir ter jogos que, vão ter mais, né? Você vai conseguir ter no futuro mais personagens, inimigos com mais facilidade, porque às vezes o estúdio vai pensar, cara, vou fazer um combate longo aqui com muitas inteligências artificiais? Não vou, porque eu vou ter que fazer o bake, vou ter que fazer todo um processo. Agora, utilizando Unreal Engine, daqui pra frente, vai começar a ficar muito mais fácil, porque você vai conseguir unir com mais facilidade. A Unreal já traz vários desses recursos de forma experimental há muito tempo, ou até uns que não são experimentais, mas que não funcionam tão bem. Agora eles estão indo de cabeça, de uma forma mais inteligente e mais robusta, para que você tenha personagens customizáveis e que daí, de quebra, vai fazer com que muita gente consiga colocar mais personagens nos jogos e você consiga se divertir mais com jogos malucos que tem vários e vários personagens. Além disso, tem a edição da estrutura óssea. Cara, edição da estrutura óssea dentro do próprio motor gráfico Unreal Engine, que vai também permitir que você veja tudo isso que eu tô falando, vai facilitar muito quem utiliza Unreal, e a gente tá vendo que vários títulos grandes estão indo para Unreal Engine. Já falei aqui no canal The Witcher, próprio Tomb Raider, tem vários outros que estão vindo aí, né, e coisas que a gente nem sabe, tem o Metal Gear, tudo isso tá vindo para Unreal. Então, essa é também uma resposta da Epic para justamente atender às necessidades desses estúdios, para que eles possam ficar ainda mais com ela, mas também toda a indústria indie. Então, um dos recursos para quem não sabe, os personagens 3D dentro dos jogos, eles têm vários ossos, que nem a gente mesmo, então, que são responsáveis pela movimentação, pela animação. E antes você precisava sair da Unreal para fazer a edição disso. Agora você pode editar esses ossos e como eles influenciam a carne do personagem dentro do próprio motor gráfico. É fantástico, já está pronto para que você possa utilizar.
E eu também sugiro que você dê uma olhada em todos os recursos que estão disponíveis no próprio roadmap da Unreal Engine, caso você queira mergulhar a fundo nisso, e é claro, na própria documentação. Eles também falaram sobre melhorias do hardware Ray Tracing, que é algo muito legal, né, que envolve luz, que eu vou falar mais pra frente também, que é muito importante para a criação de jogos, é algo muito difícil, que tem a ver com o Mega Lights, que eu falei, né? Tipo, acho que eu comentei no começo do vídeo, esse vídeo tá tão longo que eu já não lembro mais, e também do Path Tracer. Path Tracer é uma forma de calcular a luz muito realista. Então, você tem uma linha, um traçado de luz, e ele vai bater aqui nessa superfície, depois ele vai bater aqui, tudo isso, na vida real, acontece o tempo todo e com uma precisão altíssima para todos os lados. O Path Tracer ele tenta simular isso. E agora ele já está em Product Ready, né? Que é tipo, já tá pronto para produção, Production Ready. Então você pode utilizar ele no seu projeto de uma forma robusta, que não está mais em teste. E é muito pesado para ser utilizado em tempo real, mas se utiliza muito em animações, que levam muito tempo para renderizar. Então, muito bacana a gente ver que isso evoluiu. Com certeza isso lá no futuro, mas lá no futuro mesmo, vai ser algo que a gente vai ver rodando em tempo real. É só questão de tempo, né, pessoal? Sempre questão de tempo. Agora eu quero falar sobre as duas partes mais sensacionais para mim do que a Unreal Engine tá prometendo, que tem a ver com essa demo que tá rodando aqui, que é o Mega Lights, sim, mas antes eu quero falar do Nanite Skeletal Mesh. Eu falei para vocês que, né, a gente é formado aqui por ossos, por estrutura óssea e a malha dos personagens, só que também quando você vai colocar vários desses na tela, é pesado. A gente tem uma técnica que está sendo substituída aos poucos pelo Nanite. A gente tem o LOD, né? Nível de detalhes. Bom, quando você se aproxima de algum item no mundo dos jogos, normalmente você vê aquela mudança por um item de mais qualidade. Então, de longe ele está mais quadrado, de perto ele está mais interessante, e isso está sendo substituído pelo Nanite, que faz a virtualização dos triângulos. Os objetos 3D, eles são formados por uma triangulação, então é a forma mais simples de você conseguir criar formas em 3D, unindo pontos, né? Que aí, a partir de 3 pontos ligados, você forma uma face. Então, isso acaba sendo, quanto mais faces, mais pesado é. Só que a Unreal Engine trabalha com a virtualização, que é uma forma inteligente de fazer a otimização disso e conseguir que você tenha muitos, milhões, mas milhões mesmo, de triângulos na tela. E antes, eu vi gente falando, porque a Unreal Engine é quebrada, a Unreal Engine é ruim. Calma, pessoal. Tudo que eles anunciam, inclusive o que eu vou falar até o final do vídeo, é algo que com o tempo vai substituindo os modelos e vai funcionando melhor. Agora a Unreal Engine 5.5 não está completamente pronta. Todos esses recursos que eu estou falando, alguns são experimentais, alguns estão prontos. Para você ter uma ideia, desde o anúncio do Matrix Awakens lá, que saiu com a chegada da Unreal Engine 5, o Nanite ele não estava pronto. Não estava assim, né? Pô, agora sim que a gente está completando e tem a ver com essa tecnologia que eu vou falar, que é o Nanite Skeletal Mesh, que é a otimização dos personagens, dessa malha, dessa triangulação deles. Então agora você vai poder ter mais personagens com mais facilidade para você criar o seu jogo fantástico. Então isso combinado aos vários recursos, daqui para frente a gente pode ver jogos com batalhas mais intensas, com mais inimigos na tela graças a essa triangulação, ou pelo menos, né, porque às vezes você vai abrir mão de um pouco de desempenho para ter um pouco mais de visual. Então, às vezes, você vai ter mais personagens na tela, vai ter o mesmo desempenho, digamos assim, mas eles vão ter mais qualidade. Então, são recursos fantásticos. E o último é o Mega Lights, que chega agora na Unreal Engine 5, e ele é um avanço, a gente até pode dizer, do Lumen e também da grande história que a Epic Games tem, porque desde que eles surgiram, se você pegar as demos antigas da Epic Games, você vai ver que eles têm uma pegada de iluminação global dinâmica. O que é isso? No jogo que você joga lá, você vê às vezes, cara, como tem uma iluminação assim, ó, lindona, né? Ou o contrário, como tem uma iluminação muito ruim. E aí você começa a perceber o impacto que a iluminação tem pro seu jogo, pro visual do que você está fazendo. Na arquitetura é muito comum você pegar
frame ali e você empacotar, você fazer o bake, você fazer uma imagem renderizada com o efeito que a luz teria para que você consiga utilizar. Mas desde o começo a Unreal Engine trabalha com essa iluminação global dinâmica, que na vida real, se você parar para pensar, acontece a todo tempo aqui, reflexo entre as coisas e tal, mas em 3D a gente tem que fazer várias economias. Então, a Epic Games, desde o início, ela pensou, como que a gente faz isso em tempo real, ou seja, acontecendo, digamos, né, o mais próximo da vida real, só que num ambiente computadorizado, e de uma forma que não custe demais de performance para o nosso hardware. Então, nisso que eles vêm trabalhando há muito tempo. Então, o Mega Lights, ele nada mais é que a união de diversas técnicas, diversas coisas, e agora que eles estão lançando, então ainda vou descobrir muito sobre, mas é uma reunião de várias coisas para conseguir esse efeito. Então, os objetos, eles refletem com mais facilidade, as sombras, elas têm uma transição suave, né, entre os efeitos em que a luz tem. Quando você coloca uma luz dinâmica, ou seja, uma luz que ela se mexe do lado de outra luz e passa algum personagem ali no meio, cara, isso é terrível para computar o efeito que está acontecendo. Então eles querem acabar com isso. Como é que era no passado? Quando eu peguei lá atrás a Unreal 4 para começar a criação de jogos e para criação de cenários, cara, eu ainda tinha que parar, às vezes por meia hora, para conseguir salvar o efeito da luz nos objetos. Você acredita nisso? Pois é, isso era muito comum na indústria até pouco tempo atrás. E agora com o Lumen, com os vários recursos que tem, e agora com o Mega Light, artistas vão poder criar o cenário do jogo que você está utilizando com uma forma sem se preocupar tanto com isso ou conseguindo focar no que realmente importa, que é na história e no efeito visual que o cenário tem. Então, o Mega Lights, ele foca em permitir que artistas consigam colocar o máximo de luzes dinâmicas com o máximo de sombra dinâmica, ou enfim, sombras em geral, no mapa, sem pesar tanto. Porque sombra e luz é algo que está sempre sendo computado, né? A todo instante o hardware está tendo que checar. Beleza, aquele controle está ali, ele está fazendo essa sombra aqui, que tem um impacto aqui, que tem impacto ali. Agora ele mexeu um pouquinho pro lado. Cara, isso a todo instante pesa. Então eles estão tentando dar um jeito agora com esse Mega Lights. E é realmente surpreendente a quantidade de sombra e a complexidade da luz que tem nesse cenário. Então eles estão tentando fazer isso com o Mega Lights. Eu vou trazer mais novidades sobre isso mais pra frente, então se inscreve no canal e não deixa de conferir o Outubro Amazing, que é um descontaço que vai ter agora nesse mês. Não sei se até o final do mês, então aproveite agora esse desconto do meu curso que tá, cara, tem módulo de criação de cenários, tem módulo de várias coisas. É muito, mas muito completo mesmo. Dá uma olhada. Eu gosto de oferecer a mais para quem vai ser meu aluno, para eu me sentir tranquilo. Então é por isso que tem tanta coisa, tá bom? Então o Mega Lights, ele chega como algo para realmente ir nessa direção. E agora, lembrando, tem um vídeo aqui no canal que é a evolução da Unreal Engine. Dá uma olhada nesse vídeo. Porque muito daqueles recursos lá atrás, que eles falavam assim, olha só, expressões faciais do personagem, essa iluminação, olha só a sombra translúcida disso aqui. Lá atrás parecia muito pesado, as pessoas falavam, cara, é sempre essa mesma ladainha, sempre essa mesma história. Nossa, é muito pesado, isso nunca vai acontecer, ó, coisa. Cara, é assim, ó. É assim. Quando vê, já tá rodando, o pessoal já tá utilizando, o pessoal esquece muito rápido. Então, fantástico isso que a gente tá vendo. São recursos que com o tempo vão facilitar muito a criação de jogos. E eu tô vendo, cara, daqui pra frente, essa indústria, principalmente a Unreal Engine, ó, decolar. Os caras vão fazer muito dinheiro. Inclusive, eles estão também, né, tem muita gente fazendo dinheiro com eles, não só com a criação de jogos, mas com o criador de ilhas do Fortnite, com várias coisas envolvendo a Epic Games e com o lançamento da FEB também, que é uma loja de itens 3D que eles estão lançando agora nesse mês. Então, cola em mim para saber tudo isso. Se você é só curioso da indústria, gosta de saber como jogos são criados, também cola em mim que eu falo muito aqui sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau. Fui! Outubro Amazing. Aproveita que é por tempo limitado. Tchau, tchau.